Fala, torcedor alvinegro, Ceará venceu o clássico, não tem coisa melhor do que vencer clássico. Aliás, tem muitas coisas melhores do que vencer um clássico, mas vencer um clássico é bom demais. E nesse final de semana deu vozão no Clássico Rei. Mas, queria trocar um dedo de prosa com vocês, porque as mesmas narrativas de sempre se repetem e a gente precisa falar sobre isso aqui no BPR Vozão. Vem comigo. Você que está chegando agora nesse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no BPR, comente, compartilhe, diga o que você acha também. Eu acho que é importante para o torcedor do Ceará e para outros torcedores que repercutiram a vitória do Ceará no Clássico Rei pelo mesmo prisma da imprensa local, né? E eu queria falar sobre isso porque eu acho que desde o ano passado, né, a gente vem comentando sobre a evolução no nosso departamento de futebol. É sobre um trabalho que está sendo desenvolvido com mais profissionalismo, mais critério, mais dados analíticos, mais avaliando mais performances, desempenhos do que nomes, né? E o resultado disso é uma equipe de cognitivo alto, uma equipe competitiva de uma maneira geral, que joga todas as partidas com muita ênfase, muito empenho. A gente viu isso na reta final da Série B, vimos isso ao conquistar o Campeonato Cearense de 2024, e foi um trabalho desenvolvido a 6, 7, 8 mãos, coisa que não era assim. Era um trabalho anteriormente centralizado em poucas pessoas, em poucos métodos, né? Mais achismos do que métodos. E futebol sempre vai ter achismo, é normal. Mas eu acho que o Ceará de 2024, com a chegada do Haroldo, Drubsky e João Paulo Sanches, tem saído desse cenário para mudar a maneira de fazer futebol dentro do Ceará Sporting Clube. Teve a criação do Dimas, teve evolução de várias tecnologias dentro do clube, trouxeram um analista de dados, eu acho que ele era do Sporting ou era do Porto, né? Lá de Portugal, é um português que está analisando estatisticamente todos os jogadores que o Ceará faz. Em poucos minutos ou poucas horas se analisa o histórico de um jogador há 3, 4 anos, né? O Ceará trabalha com inteligência artificial no departamento de futebol justamente para compilar dados com maior velocidade, para analisar o perfil de um jogador dentro de campo. Também é levado muito em consideração o aspecto comportamental do jogador fora de campo e, obviamente, a parte analítica e cognitiva desse atleta. Tudo isso foi evoluído de 1 ano e meio para cá. Não é nem 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, né? Para poder a gente ser mais preciso. E a gente vê, quando o Ceará vence um Clássico Rei, que o discurso da imprensa, de uma maneira geral, dos torcedores ali que vão ficando olhando de fora, é de que o Ceará ganhou porque teve mais vontade do que o Fortaleza. Eu acho esse discurso deprecioso ao Ceará, de demérito ao Ceará, sabe? Eu entendo as conquistas do nosso rival nos últimos anos, respeito, eu acho que de fato a gente tem que colocar na mesa que o Fortaleza tem um elenco melhor do que o nosso, tem uma base, não só um elenco, não só um time titular melhor do que o nosso, como tem um elenco muito melhor do que o nosso no papel, né? Mas quando a gente vai para o que o Ceará está tentando construir esse ano, e a gente vinha falando, olha, a base que o Ceará está montando é muito boa, o que está faltando são aqueles jogadores ali para subirem o sarrafo de algumas posições, porque aí ele vai encorpar esse elenco. Estão faltando poucas peças para o Ceará encaixar esse time para vislumbrar um início de temporada. Falta um camisa 9, talvez mais um volante, mais um ponta, mais um meia já chegou, né? Então, assim, estão faltando ali algumas peças ainda, sim, mas essas peças que precisam vir são peças para subir sarrafo, peças realmente para serem titulares. Mas, vínhamos falando, o elenco está sendo montado com equilíbrio, tem lógica o que o Ceará está montando dentro da sua realidade, né? E essa realidade é uma realidade que o Ceará praticamente não fez aquisições nessa temporada, né? Fez ali o gasto no empréstimo do Galeano e do Fernando Sobral e conseguiu montar um elenco bem mais encorpado, bem mais equilibrado do que o de 2024, que ainda tinham resquícios de jogadores da temporada de 23 que não foram bem, que não conseguiam performar com constância, caso do Castilho, do Janderson, e esses jogadores saíram, né? E o Ceará foi encontrando, ao longo da temporada de 24, desafios que iam além da contratação de jogadores, que isso também prejudicou a performance dentro de campo. Porque se a gente precisava de qualificação, não conseguimos trazer jogadores por conta dos transfer bans.
Mesmo assim, a equipe performou o suficiente. E olha o desafio do departamento de futebol: performar sem poder contratar ou qualificar um elenco que nem foi totalmente formado por eles. Mesmo assim, conseguiram performar e ascender o Ceará à Série A. Nessa temporada, já é um elenco em que eles conseguiram reformular o elenco, trazendo jogadores baseado muito mais em dados estatísticos, compilados analíticos, estudo, muito mais em estudo do que em nome, em grandes jogadores de performance. Nossa, tem que trazer. Eu também acho, eu concordo. Eu já falei aqui em vídeo, não é uma questão de eu estar me contradizendo, porque eu acho que tem que ter esses jogadores ali para dar o tempero, certo? Mas a base que o Ceará montou, e eu vi muita gente criticando, eu achei boa, dentro do que era possível ser feito. Sempre falei isso aqui. O que está faltando agora é aqueles 5% de qualidade, sabe? Aqueles 5% de quantitativo, mas no qualitativo é mais do que isso, né? É os seus 20%. É a curva 80-20, né? Talvez, não, mas é um exagero. Só que assim, um grupo pequeno de jogadores, mas que vão trazer um diferencial técnico a mais para o elenco. Chegou o Rômulo, por exemplo, o Alejandro Martínez, que ainda não jogou, o Rômulo estreou no Clássico Rei, mas a gente vê que tem método. O que eu estou querendo falar é isso. A gente vê sempre o resumo dos Clássicos Reis, e ó, hoje eu estou falando domingo, aí eu estou gravando agora de manhã, você ainda vai ouvir amanhã, você ainda vai ouvir durante o dia de hoje, muitos canais de mídia independente, muitos canais de imprensa tradicional, muitas rádios de imprensa tradicional falando a mesma coisa, o senso comum de sempre. O Ceará ganhou porque tem mais vontade do que o Fortaleza. Sem levar em consideração que o Ceará reformulou todo o elenco, que é um time novo, mas um time que tem um encaixe pensado, posição por posição, perfil de jogador por perfil de jogador, para que esses jogadores complementem as características um do outro e consigam fazer, mesmo que sem grandes nomes, uma equipe competitiva. E aqui eu não estou colocando como parâmetro dizer, olha, o Ceará é melhor do que o Fortaleza. Não é isso. E eu não estou aqui desmerecendo um trabalho longevo do Fortaleza, que para mim tem muitos pontos em que não só o Ceará, mas várias equipes do Nordeste poderiam se espelhar. Mas eu estou trazendo para a mesa o que de bom o Ceará fez, o que de bom o Ceará está fazendo nessa temporada, o que de bom o Ceará está fazendo desde a temporada passada, e muitas das vezes nos debates não é levado em consideração. Porque o Ceará conseguiu conquistar seus objetivos de 2024, conseguiu, ainda com dificuldades e ainda precisando de peças, montar uma equipe competitiva para a temporada 2025, que é extremamente desafiadora. E a gente sabe que naquele momento que o Ceará jogou com o Náutico, era uma equipe ainda carente de reforços, é uma equipe que só tinha 14 dias de trabalho, 14 dias de trabalho. O Náutico vinha se preparando desde dezembro, ou seja, fisicamente estava muito mais solto, muito mais pronto para correr do que o Ceará. Eu diria que se o jogo fosse hoje contra o Náutico, seria outra coisa completamente diferente. Mas naquele momento o Ceará estava travado, fisicamente era o segundo jogo da temporada. 14 dias de trabalho, a galera já estava avaliando o elenco do Ceará. Você já via críticas sobre a qualidade do elenco com 14 dias de trabalho. O que a gente falava naquela época do jogo do Náutico, que realmente foi horrível, era que a gente ainda precisava de peças que subissem o sarrafo. E aí ainda é uma coisa que a gente sabe que o Ceará precisa. Isso não mudou. O que eu estou trazendo para o debate é que a gente não pode analisar tudo pelo prisma, talvez, do time do coração de muitos, ou do time que muitos simpatizem, que é o Fortaleza. Que sim, tem seus méritos. Eu estou aqui enaltecendo de novo. E eu nem estou falando, que isso aí também é óbvio, que o Ceará e o Fortaleza vão entrar no Brasileiro com os objetivos iguais. Eu acho que, de fato, sim, a gente tem que ser sincero aqui. O objetivo do Ceará é brigar para não cair, assim como do Sport, times que ascenderam agora. Não é porque o Sport gastou 40 milhões, e, para mim, ao meu ver, gastou até mal em algumas posições, que eles não vão brigar para não cair. O Sport vai brigar para não cair. Assim como o Ceará, o Mirassol e o próprio Santos, apesar do Santos aí já. Esse sim, aí eu posso dizer que não vai brigar mais para não cair. Mas outras equipes também vão, assim como o Sport também vai. Então, a gente está nesse bolo junto com o Sport, Vitória, Juventude, Mirassol. A gente está nesse bolo dos times que vão brigar para não cair. É normal. Voltamos agora para a Série A. Isso é natural. Agora, quem pode fazer isso mudar de paradigma é o próprio Ceará. O Fortaleza não entra com essa meta porque tem um elenco longevo, tem um elenco
com sobras técnicas, tem um treinador com quase 5 anos de trabalho. Então, assim, o objetivo Fortaleza é outro. Ninguém sabe prever o futuro. A gente está aqui projetando expectativas. Pode ser que o Fortaleza, brigando para subir, degringole, possa ter um problema interno, alguma situação que faça ele jogar ele lá para baixo e brigar para não cair. Futebol, cara, Série A, não tem bola de cristal e nem previsibilidade arredondada para ser ninguém, tá? Mas as expectativas iniciais é de que sim, o Ceará vai brigar para não cair, o Fortaleza vai brigar para buscar ali posições do meio de tabela para cima, tá? Então, cara, dito tudo isso, o que eu quero falar é o seguinte: tem o prisma do olhar do torcedor do Fortaleza, e eu não tenho nada a contestar do olhar do torcedor do Fortaleza. Eu só fico triste por ver pessoas que, teoricamente, têm mais acesso ao Ceará Sporting Clube para não enaltecer o que está sendo feito de bom no Ceará. E a gente vem falando sobre isso há muito tempo. É sempre o prisma de, não foi o Ceará que ganhou, foi o Fortaleza que deixou de jogar. E você vai ouvir isso várias vezes hoje e amanhã. Onde você colocar, você vai ouvir a mesma coisa. Não foi o Fortaleza que ganhou. Não foi o Ceará que ganhou. Foi o Fortaleza que não quis jogar, não quis ganhar, e por isso o Ceará mereceu ganhar pelo esforço. Isso é resumir, sabe, a sua verdade do que você não quer enxergar desde a temporada passada. E eu não estou falando aqui com o torcedor de Fortaleza. Estou falando aqui com pessoas da imprensa que não querem enxergar as evoluções que estão ocorrendo também dentro de Porangabuçu, principalmente no departamento de futebol. Porque eu faço muitas críticas aqui a muitas coisas do Ceará. Mas ao departamento de futebol, 95% do tempo eu estou aqui elogiando e enaltecendo o trabalho que está sendo feito. E eu não vou também deixar de criticar pela falta de um camisa 9. Eu posso elogiar o projeto como um todo e criticar pontualmente a urgência e o senso de urgência que nós precisamos ter para trazer um camisa 9. O nome disso é equilíbrio. A gente precisa ser justo. E eu estou tentando ser mais justo possível. Com você que nos assiste, com as pessoas que estão no Ceará e com todos que estão ao redor do clube, tentando entender o que está acontecendo dentro do nosso clube, de uma maneira ampla, sem tabus, né? Então, eu acho que a vitória do Ceará ontem veio por uma série de coisas que muitos desacreditaram, desde a montagem do elenco. E eu acho que, sim, não era uma vitória apenas do senso comum. O senso comum que diz que foi esforço. Não tem esforço que resista a trabalho. E há uma equipe bem montada. E é uma equipe bem construída. Porque essa equipe ela tem, nesse exato momento, 30 dias de trabalho. Uma equipe nova. Era impossível que uma equipe ruim, em 30 dias, vencesse uma equipe que tem aí 5 anos de trabalho, 5 anos de um projeto com um treinador, talvez top 3 do Brasil. É impossível ser só esforço. Porque o Ferroviário se esforça, o Sport se esforça, várias equipes se esforçam, e o Ceará foi sorte de esforço no Clássico Rei? Não foi. Tem trabalho, tem método. E eu convido, mais uma vez aqui, a essa imprensa, a galera da imprensa que não levanta a bunda da cadeira para ir lá no clube, conhecer o Haroldo, conhecer o que está sendo feito no clube. Por que o Ceará ganhou o Clássico? Por que o Ceará está com essa roupagem de uma equipe, até agora, sem grandes nomes, mais competitiva, equilibrada, onde os sistemas, os blocos de trabalho do lado esquerdo, direito, meio de campo, funcionam com encaixe? Vão no clube. Procurem se informar sobre o Ceará. Deixem de avaliar como se fosse aquele cara que está assistindo partida do FIFA na televisão e julgando o Ceará de longe. Vocês têm acesso ao clube, conheçam o clube, até próprios conselheiros também. Vão no departamento de futebol, perguntem ao Haroldo. Tentem entender o que está sendo feito. Tirem as amarras, talvez, ali, de críticas ao presidente, por erros ali em outras áreas, e que vocês, às vezes, querem levar para dentro do departamento de futebol, quando a gente sabe que tem um trabalho que está sendo muito bem feito. E o que a gente está defendendo aqui é ser justo com o que está sendo feito no departamento de futebol. Não foi só esforço ontem. E isso também não quer dizer que, a partir de agora, Ceará e Fortaleza são pau a pau em nível técnico. Não estou falando isso. Eu estou falando para a gente valorizar o nosso. Valorizem o nosso, do jeito que é, com a caminhada que precisamos fazer. A caminhada dos outros, a gente vai eventualmente se reencontrar por tabela de cearense, brasileirão, e aí vão medir forças novamente. Mas tem um trabalho sendo feito em Porangabuçu.
Não sei aonde pode nos levar, mas vejo esperança, vejo otimismo depois de um clássico como esse, sim, e espero que possam evoluir. Espero que isso também os motive a tentar acreditar um pouco mais que é possível logo resolver essa questão do camisa 9, de outras posições que ainda estão carentes, para a gente estar mais próximo de fechar o elenco. Faltam poucas peças, mas essas peças precisam chegar, tá? E, mais uma vez, fica o convite, vão conhecer o clube, vão entender por que eu não acho que a vitória do Ceará foi apenas esforço. Ah, esforço, é porque o Ceará corre mais em clássico. A gente viu o comportamento dos jogadores do Fortaleza pilhados, Bruno Pacheco querendo provocar, o próprio Brites, o próprio Paul Fernandes, vários jogadores estavam tentando dar uma provocada, o Eros Mancuso. Não é sobre isso, não é sobre entrar pilhado. O Ceará não entrou pilhado, o Ceará jogou o clássico e jogou várias outras partidas assim. Eu vi o mesmo Ceará, por incrível que pareça, eram outros jogadores, mas eu vi esse mesmo ímpeto do Ceará contra o CSA. Mas ninguém conseguiu perceber. Enfim, é isso. Peço a vocês para deixarem um like nesse vídeo se gostarem. Comentem também o que é que vocês acham. Esperem que vão ver aí nos próximos dias na imprensa. Tamo junto, galera. Obrigado demais. Valeu. Bora, mozão! Bora pro racha. Bom domingo a todos. Valeu!